Mais uma vez, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando no nosso período de escola bíblica dominical. Pensei bastante se deveria fazer a ressurreição, o culto de ressurreição à noite ou agora pela manhã. Eu optei por fazer à noite e esse tempo ser mais um tempo de aprendizado, mais um tempo de ensino, para que você possa conhecer um pouco mais das coisas relativas à palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para o fim dos dois estudos, tanto do Ser de Deus como de Gálatas. Nós vamos trabalhar neste primeiro período o texto de Ser de Deus, seus atributos. Nós estamos tratando sobre o poder de Deus. E como é nosso costume, nós fazemos um breve resumo em relação ao que nós já trabalhamos na semana passada, para que então nós possamos entrar na temática deste domingo. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre o poder de Deus no governo moral do mundo. E nós falávamos na semana passada que este governo moral, ele não tem necessariamente a ver com sexualidade, mas também. Falamos que Deus não somente governa as autoridades espirituais e humanas deste planeta, mas pelo seu poder ele também governa a manifestação moral do mundo, entendendo moral como o padrão, como as escrituras que nós temos falado. Nós temos que nos ater às escrituras para que nós possamos saber qual é o padrão, qual é a regra que nós devemos seguir. Há tanto na igreja evangélica como no mundo que Satanás ele é aquele que é o poderoso, aquele que governa, como se Deus tivesse sido tirado de cena, e isto é um engano. Toda e qualquer ação maligna, ela é limitada pelos decretos do Altíssimo, decretos que ele estabeleceu antes que todas as coisas viessem a existir. Ele estabeleceu e ele mesmo não rompe esses decretos. O que foi dito de Satanás também é dito dos seres humanos. Os seres humanos, eles pecam, não pecam além do cumprimento da vontade soberana de Deus. Deus, ele está no controle moral do universo e também do controle moral dos seres humanos. Nós vivemos em tempos de dúvidas. As pessoas, elas tomam posições, elas falam coisas, fica em casa, sai de casa, vai para casa, faz isso, faz aquilo, e a gente fica como que uma bolinha de ping-pong numa quadra. E parece que nós estamos à deriva, mas nós não estamos à deriva. O Senhor, ele guarda as nossas vidas. Falamos também na semana passada do poder de Deus no governo da sua graça redentora, salvação. A salvação, apesar de você querer acreditar, ela não depende de você. A salvação, ela depende do Senhor. É o Senhor que limita, é o Senhor que permite, é o Senhor que cria situações para que você venha a se render a Ele. Em relação ao nosso Redentor, Deus executou o seu poder na concepção humana de Jesus Cristo, algo que nunca havia acontecido, nem antes, e nunca vai acontecer novamente. Deus usa o ventre de uma mulher sim abençoada, mas uma mulher pecadora, uma mulher para carregar, para ser a mãe daquele que estava dentro do seu ventre. Em Lucas 1,35 nós dizemos que o poder do Altíssimo envolveu Maria naquela concepção. Falamos que Deus exerceu seu poder absoluto na ressurreição de Cristo. É algo que ocorreu há milhares de anos atrás, em que Cristo, ele ressuscita, não pelo seu poder, mas pelo poder do Altíssimo, pelo poder de Deus. Em relação a mim, em relação a você, esta salvação, ela chega através do poder absoluto de Deus. Infelizmente, por mais que você deseje, você não tem participação nisso. É Ele quem te alcança, é Ele que te toca, é Ele que em meio ao pecado, em meio à morte, Ele te alcança. O poder de Deus também é visto na nossa santificação. A partir do momento em que você se entrega, começa todo um processo que é pilotado pelo nosso Deus, com permissões, com esquadrinhamentos,
com o cuidado poderoso de Deus, porque não há como limpar o coração imundo do ser humano se não for através da sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos começar tratando sobre o poder de Deus no governo judicial do mundo, a justiça que ocorre no mundo. Várias vezes Deus mostrou o seu poder enviando os seus juízos parciais sobre o mundo ímpio. O mundo padece de juízos de Deus. O que aconteceu nos dias de Noé é uma ilustração, talvez a maior ilustração de um poder, do poder parcial de Deus. Não é o poder total. Deus executa uma parte do seu poder naquele juízo, um juízo julgador, em que Deus abriu as comportas celestes, fez abrir as comportas debaixo da terra, e a terra ela foi totalmente inundada. Referindo-se ao evento de Noé e ao mesmo tempo tratando do juízo de Deus, o profeta Amós, em Amós capítulo 9, verso 6, diz: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra, e é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Toda a ação do dilúvio com Noé foi através do poder de Deus, através do seu poder. A abundância de água caiu sobre a terra, foi tirada talvez da evaporação do mar e outros lugares, a chuva, essas fontes das águas que saíram. Se aconteceu dessa maneira, o seu poder ele foi manifesto de maneira imediata, ele usou outros elementos para que o juízo dele fosse estabelecido. Mas Deus fez isso com o seu poder. Ele, como um Deus poderoso, ele executa os seus juízos como ele assim o quer. Outra manifestação do poder parcial de Deus dentro da sua justiça é a ação sobre Sodoma e Gomorra. Desta vez, não caiu água, mas caiu fogo e caiu enxofre. Certamente Deus não tirou o fogo da terra. Certamente Deus não tirou o enxofre da terra. Tudo o que aconteceu de uma maneira milagrosa e sobrenatural. Diferente do dilúvio, em que ele usou meios naturais, neste caso ele usa o sobrenatural e ele faz como ele quer. O fogo e enxofre, certamente Deus não retirou da própria terra. Parece que a sua ação de juízo ela foi imediata, direta, sem o uso da lei ou processos naturais. Gênesis 19, 24, abre por gentileza. Gênesis capítulo 19, verso 24. Gênesis 19, verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Os elementos ardentes vieram diretamente da parte de Deus. Não foi um processo natural, mas ele os fez de uma maneira milagrosa e poderosa. Esses dois exemplos são indicativos e típicos do seu poder de juízo, que terá sua manifestação plena no dia final, e nós poderíamos passar um grande tempo falando sobre essas manifestações de juízo. Poderíamos falar sobre o juízo sobre o povo das 10 tribos do norte, em que eles foram levados cativos para a região da Síria. Poderíamos falar sobre o cativeiro babilônico das tribos do sul. 70 anos aqueles homens ficaram presos. Poderíamos falar de vários tipos de juízo, mas vamos ficar apenas com esse. Esses dois exemplos são indicativos e típicos do seu poder de juízo, em que vai ter a sua manifestação total no fim dos tempos. Nesse dia, o poder daquele que está sentado no trono e do Cordeiro será estonteante. A palavra de Deus usa o termo maravilha, mas será tenebroso. Tenebroso. Todos dobrarão os seus joelhos diante da divindade, que é sem nenhum tipo de comparação, sem nenhum tipo de padrão, totalmente poderosa. O evangelista Mateus narra que a vinda de Cristo será cheia de poder. Mateus 24:30.
Mateus capítulo 24, verso 30. Diz assim, Mateus 24, 30. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Desculpa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Todos os homens vão tremer diante do poder deste juízo. Quando eu e você ficamos diante de uma situação em que nós não temos controle, o nosso coração ele se angustia. O nosso coração ele fica como se fosse uma ameixa amassada. Este sentimento será multiplicado em muitas vezes no dia do juízo. As pessoas elas terão o entendimento, o discernimento da proximidade desse juízo e os seus pecados, as suas ações pecaminosas, elas vão ser trazidas à tona e os corações eles vão ficar angustiados. Numa visão apocalíptica da queda da Babilônica, João narra, Apocalipse 18, 8. Apocalipse 18, 8. Apocalipse 18, 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Nós estamos caminhando para este dia. As pessoas têm reclamado sobre provisão, não ter alimento na mesa. Aquele dia vai ser um dia de muita fome. As pessoas elas têm reclamado da dor. Aquele dia será um dia de muita dor. As pessoas têm tomado remédio tarja preta com depressão, angústia. Aquele dia será um dia de muita angústia. Para o exercício do juízo, deste juízo, é necessário não pouco poder, mas muito poder. E o exercício do juízo, ele é uma característica não de qualquer ser, mas é característica da realeza, a realeza de Deus. É por isso que somente Deus pode ser juiz de toda a terra, porque Ele é o Todo-Poderoso. Por isso ninguém pode resistir aos seus juízos. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, verso 14. Ezequiel capítulo 22, versos 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse, o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e te dispersarei entre outras terras, e porei termo à sua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Quais são as consequências deste poder? Esse poder que é imensurável. Primeiramente, é importante você entender que é maravilhoso que a plenitude deste poder esteja nas mãos de Deus, o seu Deus. Não há melhor lugar para estar, porque Deus usa o seu poder para trazer resultados na vida, resultados benéficos na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e mesmo que você assim não veja, tem propósito. O que está acontecendo neste país, o que está acontecendo neste planeta, é resultado da vontade soberana de Deus.
e tem um propósito. E esse propósito pode ser, creio eu, na edificação, de fazer ficar mais perto dele, de uma maneira que não seria possível. Você é obrigado a ter tempo livre. Você já pensou se este poder estivesse nas mãos dos homens? Homens pecadores? Se esse poder estivesse na mão de Satanás e seus demônios? Se eles detivessem este poder, que malefícios haveriam sobre nós? Todavia, em vez de malefícios, há bênçãos inimagináveis, que advêm do fato de pertencermos a Deus. Você pertence a Deus, e por pertencer a Deus, por Cristo ter morrido por você, quando Ele olha para você, Ele não te vê como um pecador, mas Ele te vê como alguém que está lavado no sangue do Cordeiro. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Esta perfeição de Deus deve ou devia trazer segurança ao seu coração. Meu coração, eu confesso que como o seu se angustia. Me preocupo com a sua mesa, me preocupo com o seu coração, me preocupo que você se afaste do Senhor por causa das adversidades que estão por vir. Sim, há adversidades por vir. Apesar de orar a Deus para que Ele elimine todo este mal, adversidades ainda estão por vir. Independente do que o governo fala, independente do que a Rede Globo fala, independente do que qualquer governante ou entidade fale, nós vivemos dias maus. E ainda há adversidades a que nós temos que passar. Eu me preocupo, eu me angustio por isso. Não deveria fazer isso. Eu deveria crer no Senhor, mas eu me angustio por mim, me angustio pela minha igreja, me angustio pela sua vida. Essa perfeição de Deus devia trazer segurança para nós. Deus tem todo o poder em suas mãos e Ele quer assegurar que esse poder seja, em alguma medida, manifesto já nesta vida. Você vai viver bênçãos inimagináveis no porvir. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Sim, vai ser glorioso, mas aqui na terra, Deus tem planos e propósitos para você. Ele te sustenta. Ele sabe que você não consegue caminhar sozinho. Deus tem todo o poder nas suas mãos e Ele manifesta na minha vida e na sua vida este amor. Você respirar hoje pela manhã é um privilégio de Deus. Você não estar num hospital hoje entubado é um privilégio de Deus. Se apegue a estas coisas. Uma das consequências do poder de Deus é que você terá conforto nas aflições. Já falei um pouco, vamos falar um pouco mais. Quão confortável é para nós saber que Deus usa o seu poder para a sua glória e, consequentemente, para o nosso bem. Aqueles que são filhos, aqueles que são filhas, aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, Deus, Ele age para a glória dEle e as consequências da ação dEle trazem benefícios para você, trazem benefícios para mim. Se você está nos braços do Deus Onipotente, certamente você terá conforto nas horas de aflição. Você terá aflições. Cristo teve aflições. Pedro, apóstolos tiveram aflições. Você terá aflições, mas dentro desta aflição você terá o conforto do Senhor. Venham elas de onde vierem. Por um caminho vêm, por 7 caminhos vão embora. Os males que possam vir sobre a minha vida e a sua vida não serão insuportáveis. Por mais que você pense que esse peso está pesado demais, esta dor está dolorida demais, você tem conforto. O mesmo Deus que pode permitir que essas aflições venham sobre nós tem o poder para pôr em ordem as nossas emoções e as ajustá-las devidamente
e te dar um fôlego a mais. A gente vê uma ilustração, o apóstolo Paulo gosta bastante de falar de corridas. E quando você vê uma corrida, você percebe que as pessoas elas tentam manter um passo durante toda a corrida. Mas quando se chega perto dos metros finais, 100, 200, 300 metros finais, depende da corrida, a pessoa ela faz uma coisa que chama-se sprint, que é uma palavra americana que diz que é aquela corrida final, é o fôlego final, que sob a dor dos músculos, sob o cansaço físico, sob a sede, a pessoa ela consegue de alguma maneira ter uma força a mais, é como se uma descarga de adrenalina fosse dada nela para que ela pudesse chegar ao fim, e é isso que acontece comigo e com você em meio a lutas e dificuldades. No meio da dificuldade financeira, no meio da dificuldade emocional, do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, quando você acha que você vai sucumbir, o Senhor ele te dá esta injeção de adrenalina. Quando os males vêm dos homens e de Satanás, eles não possuem o poder de nos trazer este conforto. É o que acontece num velório. Quando nós vamos num velório, o máximo que você pode fazer é ouvir, compartilhar um abraço, dar um aperto de mão, mas na verdade nada do que você venha fazer vai trazer o consolo para a família enlutada. Uma das coisas que eu gosto de fazer dentro de um velório é ficar de boca fechada, a menos que eu esteja dirigindo esse enterro, esse funeral. Essa prerrogativa de trazer paz e trazer conforto, ela é única e exclusiva do Senhor. Sim, Ele pode te usar, mas procede tudo de Deus. Um dos nomes de Deus, dentro das Escrituras, é El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Só Ele me conforta e te conforta nas nossas aflições. Por essa razão é que o salmista diz em Salmos 121, abre aí, Salmos 121, 2. Salmos 121, verso 2. Salmos 121, verso 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, ele olha para os montes, não vê socorro. Ele olha acima dos montes, onde haviam os altares, não há socorro. E aí ele mesmo responde a sua pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Isto é, o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outra consequência do poder de Deus, além do conforto nas suas aflições, você também terá socorro nas suas tentações. As aflições, elas parece que atraem as tentações. É como quando você está fazendo peixe. Você faz peixe, de alguma forma as moscas elas são atraídas. As aflições, as tentações elas são atraídas pelas aflições. Quando o seu coração ele se aflige, quando o seu coração ele fica entristecido, as tentações aparecem. Parece que você fica mais sensível. Parece que a sua imunidade espiritual ela diminui. Mas porque o nosso Deus é poderoso, você também será socorrido nas horas em que você sente mais fraqueza. Quando você estiver com a imunidade espiritual mais baixa, que a tentação ela se aproximar de você, o Senhor ele não permite que ela venha. E se Ele permitir, Ele vai te dar o escape quando você menos esperar. O salmista já entendia dessa matéria. Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Ele não está longe. Você não precisa ligar para 190, 193, 192.
esperar que do outro lado da linha a pessoa fale assim, daqui a 10 minutos a viatura vai estar aí na tua porta. Não. O nosso Deus, Ele é um socorro bem presente nas suas tribulações, naquilo que te abala. Lembro que certa vez lá em São Paulo, estávamos passando uma dificuldade financeira na gráfica que nós tínhamos. E eu lembro que uma pessoa, ela me procurou e falou assim, você pode fazer uma nota fiscal falsa, fria. Era um trabalho de 10 minutos, 15 minutos. E ele falou assim, eu te pago R$3.000. Era tudo que eu precisava. Mas por causa do sangue do Cordeiro que era sobre a minha vida já, eu consegui olhar para aquela pessoa e falar assim, não quero. Um dos poderes que Deus te dá é de dizer não ao pecado. Quero pedir para você abrir Romanos capítulo 4, verso 4. Mais um versículo complementar para te dar força nesse tempo de dificuldade. Romanos capítulo 14, verso 4. Romanos 14, 4. Diz assim a palavra, Romanos 14, verso 4. Ele, o Deus Todo-Poderoso, eu acho que eu errei o versículo, desculpa. 14, 4. Não sei, pode estar a referência errada, fique só com o texto. Ele vem em seu socorro, porque é poderoso para sustentar aqueles que são fracos. Quando você estiver fraco, Ele te sustenta. Quando você estiver caminhando ao lado dele e ele do seu lado, porque ele não te abandona, nós já vimos o versículo que ele é um socorro bem presente, ele está ao seu lado o tempo todo. Quando você fraquejar, ele te segura pelas mãos. Quando você cair, ele te levanta, e se você não conseguir levantar, ele te carrega no colo. Para que esse socorro esteja bem presente na minha vida e na sua vida, Deus preparou o nosso Salvador para essa tarefa. Por isso, Hebreus capítulo 2, verso 18, abre aí. Por isso o escritor de Hebreus disse, Hebreus capítulo 2, verso 18. Para que você pudesse ser fraco, para que você pudesse estar ansioso, angustiado e ser resgatado, Hebreus capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ou seja, em tudo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele não é alguém que fala sem conhecimento. Ele não é alguém que se compadece da sua dor sem conhecimento. As tentações que você passa, ele passou. Aquilo em que ele foi tentado, você também será tentado. E porque ele sabe que você não tem forças, ele te sustenta. Além de socorrer poderosamente em nossa tentação, 1 Coríntios 10, 13. Pastor, como que eu vou saber se essa tentação ela vai chegar a um ponto e eu vou cair e eu vou sucumbir? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá a você e a mim livramento, de sorte que você possa suportar. Não há um peso maior do que você possa suportar. Se esta luta que você está passando é real, e eu creio que é, creia que Deus ele não permite que o peso seja maior do que você pode suportar. Uma outra característica, uma outra consequência deste poder de Deus é que você verá as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Não há possibilidade de uma promessa deixar de ser cumprida. Se eu te prometer algo, se alguém te comprometer algo, se no altar
de um casamento, se numa decreto judicial alguém te prometer algo, se alguém aparecer na televisão e te der uma promessa, ela pode ser falha. Mas as promessas de Deus, elas serão cumpridas. Não há nada mais simples para Deus do que cumprir as suas próprias promessas. Eu prometo muitas coisas, mas muitas delas eu não consigo cumprir, porque me falta o poder. Deus não é como os homens. Ele não somente é bondoso ao fazer uma promessa de bênção, mas é poderoso para cumprir a promessa. Lá em Gênesis, ele promete que o Filho do Homem iria esmagar a cabeça de Satanás. Milhares de anos depois, a figura de Deus é encarnada e ele esmaga a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Ele não somente é fiel, mas tem o poder para ser fiel ao que promete. A onipotência de Deus faz diferença neste assunto. Não é somente matéria de desejo, mas de capacidade de executar os seus desejos. Porque Ele é onipotente, não há impossíveis para Deus. O que aos homens parece impossível não o é para Deus. Mateus capítulo 19, verso 26. Oi? Você não leu 10:13. Sim, li sim. Não permitirá que sejamos tentados ainda em nossas forças. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não há nada que Deus não possa fazer, sempre tendo como parâmetro os seus decretos, entendendo que Ele pode fazer além dos seus decretos, mas Ele não faz porque Ele assim o determinou. Felizes somos nós que temos um Deus poderoso ao fazer-nos as promessas e as cumprir. Salmos 146, versos 5 e 6. Salmos 146, versos 5 e 6. Nele podemos esperar o cumprimento de todas as promessas. Salmos 146, versos 5 e 6 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, está falando comigo e com você, cuja esperança está no Senhor, seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém sempre a sua fidelidade. Você que está preocupado com o alimento na sua mesa, Deus afirma que não vai faltar. Não é eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Ele é aquele que é o seu auxílio. E se você lembrar das Escrituras, por isso que nesses tempos é importante você ler as Escrituras. Quando o azeite da viúva estava acabando, o profeta chega a ela e fala: faz-me um pão. E ela fala: eu gostaria muito de abençoá-lo, mas eu tenho apenas um pouquinho de óleo, um pouquinho de farinha. Eu vou amassar um pãozinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e aguardar a morte. E o profeta falou: confie em Deus. Ela fez o pãozinho, fez o bolinho para o profeta. Ela confiou em Deus e a provisão dela foi suprida por todo o tempo da estiagem. Confie em Deus, confie em Deus. Observe a razão da bem-aventurança daquele que tem Deus como sua esperança. Ele é poderoso, Deus é poderoso o suficiente, pois fez o céu, a terra, o mar. Nele você e eu podemos confiar. Quem é que pode duvidar do seu poder de fidelidade, se ele foi poderoso para fazer tudo o que existe? E é poderoso para fazer muito mais. Hoje o homem fica mandando sondas para outros planetas,
tentando conhecer um pouco dos outros planetas, Deus olha para essas atitudes e ele deve rir. Como se o homem estivesse conseguindo crescimento, como se ele estivesse conseguindo alguma coisa que para Deus é tão natural. Um exemplo do poder para cumprir a sua promessa está na figura de Abraão. A gente vê a vida de Abraão, um homem que não era temente a Deus, ele não conhecia a Deus. E Deus, ele manda ir e ele vai, é algo sobrenatural. E aquele homem com 100 anos de idade, sua esposa com 100 anos de idade, tanto ele como ela não eram mais férteis. E Deus gera uma criança naquele ventre. Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Romanos capítulo 4, versos 20 e 21. Esse texto fala, o apóstolo Paulo fala aos romanos sobre a pessoa de Abraão. Romanos 4, versos 20 e 21. Diz assim a palavra: não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão glorificou a Deus porque ele sabia quem Deus realmente ele era. Havia um relacionamento. E nos fatos que se seguem, Deus pede o seu filho, o seu único filho, aquele que era o filho da promessa, para que Abraão o matasse. E ele tem toda a história que você já conhece, e chega um momento em que ele levanta o seu cutelo, e havia, não sei como, havia certeza no coração de Abraão que se ele matasse o seu filho, o filho da promessa, se ele conseguisse matar, Deus o ressuscitaria, porque Deus havia prometido que aquele seria o seu descendente. Por causa da sua vontade bondosa e do poder, Deus não falha nas suas promessas. Portanto, você e eu devemos nos arrepender. Nós temos que ficar, ou melhor, devemos ficar confiantes nas promessas de Deus, porque Ele é poderoso. Uma outra consequência do poder de Deus, na manifestação do poder de Deus, é que você terá base para a sua segurança. É um caminho longo que você tem a trilhar. Alguns são crianças ainda, outros têm um pouco mais de idade, mas é um caminho longo a ser trilhado. Como perseverar por todo este caminho? Como me manter firme em todo este caminho? Deus, Ele é poderoso para me manter e te manter firme até o fim. Quando o dia do juízo chegar, você vai se apresentar perante Ele e você vai ser aprovado. Por quê? Porque é o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O seu poder fará com que sejamos livres do mal e tornados seguros até que a nossa salvação se complete, até o dia final e por toda a eternidade. Deus está com você. Judas, verso 24, só há um capítulo, vai lá no finalzinho da Bíblia. Judas, verso 24. Judas, verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ele te escolhe, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te carrega quando for necessário, Ele te sustenta, Ele te dá forças, e no dia do juízo, Ele vai apresentar você como um servo fiel na sua presença. Deus não somente é poderoso para impedir que caiamos nas tentações, mas também Deus é poderoso para nos apresentar sem mancha
diante da sua manifestação gloriosa. Ele te prepara como a noiva. Ele não somente começa em nós a obra da salvação, mas também a completa. De forma que não devemos temer qualquer obra inacabada de Deus em nós, e tudo que tiver que ser corrigido vai ser corrigido. Os pecados que você não consegue abandonar, eles vão ficar pelo caminho. No final, seremos introduzidos no reino eterno e glorioso, de corpo e alma completamente limpos, isto é, sem máculas para receber a herança. E talvez você, no seu interior, pergunte ou afirme: eu não mereço isso. Realmente você não merece. A graça de Deus, ela é graça. Ela não é paga, a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O poder de Deus certamente vai levar você a um temor dele. E é isso que eu espero durante a sua vida, que haja temor no seu coração. Que quando você estiver perante as tentações, você tema o Senhor e você diga não a elas. Jeremias capítulo 10, versos 6 e 7. Jeremias 10, versos 6 e 7. Assim diz a palavra de Deus, Jeremias 10, 6 e 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria? Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto a ti é devido. Porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. 3 coisas importantes em relação a esse versículo. Primeiro, o profeta atesta que o poder do Senhor, ele é grande, incalculável, incomparável e imensurável. Segundo, esse poder desperta o senso de temor nos homens, ou deveria despertar. Este poder de Deus, ele tem que despertar no teu coração o temor. Não há como escapar do temor do Senhor. O poder de Deus é tão grande que infunde reverência e respeito no coração dos homens. E na sexta-feira, após eu pregar, trazer aquela palavra sobre a morte de Cristo, o presbítero Sebastião, eu estava falando com ele no telefone, ele falou para mim assim: agora, durante todo o dia, só resta meditar neste poder, neste amor do Senhor. Terceiro, Deus, ele é merecedor do culto porque ele é poderoso. Qualquer culto, todo culto que você oferece a Deus, ele merece. É por isso que você está numa condição mais perfeita possível. Os homens devem a Deus este temor. Não é medo, não é terror, temor. Os homens devem a Deus esse temor que se evidencia num culto reverente. A nossa estrutura de culto, ela não é uma estrutura de pula-pula, de alegria, mas é reverência. Nós sabemos perante quem nós estamos. Os homens devem a Deus esse temor que se evidencia num culto reverente ao seu poderoso nome. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós retornaremos para falar um pouco mais sobre a aplicação deste poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus, ele deveria conduzir você a uma vida mais piedosa, a uma adoração mais reverente. Você deveria, por causa do poder de Deus, você deveria fazer muitas coisas que você não faz, na qual eu me incluo. Nós vamos falar, se Deus assim o permitir, na semana que vem. Senhor Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela manifestação do teu poder. Porque através das tuas promessas, nós conseguimos caminhar, trilhar, Pai, todas essas lutas e dificuldades. Nos abençoa, Pai. Nos leva pelo novo e vivo caminho.
Não permita que nós nos desviemos nem para a direita para a esquerda, para que no dia do juízo nós possamos ser encontrados com servos e servas em quem o Senhor tem prazer. Te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém.